Olá pessoal, nós vamos falar sobre fotobiomodulação do cérebro, toda a teoria vinculada à parte científica e clínica. Nós vamos demonstrar as bases fisiológicas, neurocientíficas, que vão abranger e dar-nos totalmente segurança para que a gente possa aplicar esta nova modalidade sobre a fisioterapia e sobre os nossos pacientes com patologias neurodegenerativas e emocionais. Nesse slide nós podemos verificar que algumas pesquisas começaram a ser publicadas a respeito das aplicações transcranianas de lasers e LED, com intuito e objetivo neurológico e psicológico. E a definição de fotobiomodulação é que normalmente nós utilizamos tanto laser como LED no crânio, no cérebro, com o objetivo de mudar, alterar as funções biológicas através da estimulação que vai ter como alvo o cérebro. Vocês vão ver algumas publicações com a sigla TLTC, que é terapia LED ou terapia laser transcraniana em português. E essas publicações têm demonstrado modificações neurológicas e cognitivas. Muitas pesquisas publicadas em animais e humanos, com vários benefícios que foram comprovados e demonstrados em vivo, onde houve o aumento, incremento e a regulação do citocromo oxidase, no caso o citocromo C oxidase no córtex. Vocês podem ver então várias publicações, principalmente a partir de 2010, com vários pesquisadores pelo mundo todo. Existe uma correlação clínica e científica entre o declínio cognitivo e o déficit vascular cerebral. Quando nós temos uma diminuição na hipoperfusão do cérebro, quer dizer, menos oxigênio no cérebro, isto causa anormalidades hemodinâmicas que podem, no caso, ser um grande marcador crítico do declínio clínico e demência, principalmente no que tange aos distúrbios de sono, nos estados depressivos. E essa hipoperfusão cerebral, de maneira crônica, ela afeta as estruturas celulares do cérebro e, portanto, ela causa patologias neurodegenerativas. Nós sabemos que o Brasil, em 2020, passará a ser o 6º país de idosos no mundo, aos quais nós não estamos preparados. E esses idosos têm doenças ateroscleróticas da carótida e normalmente vão ter vários problemas de alteração cognitiva. Alguns estudos de epidemiologia demonstraram esse declínio cognitivo, e geralmente esse declínio cognitivo demonstrado cientificamente está correlacionado com a origem vascular. Portanto, confirmamos mais uma vez neste slide que a hipoperfusão crônica, que normalmente se instala com a idade avançada das pessoas, precisaria de 2 itens importantíssimos. Número 1, o exame não invasivo e de custo baixo, que vem a ser o Doppler transcraniano, comparado a resultados de ressonância nuclear funcional magnética. E segundo, nós temos que aumentar esta hipoperfusão crônica a nível vascular cerebral. O tecido cerebral ele não produz e nem armazena fontes de energia, mas o cérebro ele possui elevada taxa metabólica. Isso quer dizer, ele requer um constante elevado suprimento sanguíneo, quer dizer, ele precisa de oxigênio. E normalmente as patologias que nós citamos nos slides anteriores estão correlacionadas com hipoperfusão. Isso está ligado à idade, mas também por um aporte de insuficiência de oxigênio nas pessoas que não praticam esportes, aquelas pessoas que fumam, aquelas pessoas que normalmente têm intoxicações crônicas por má alimentação, por problemas emocionais, e que isso leva então uma inadequada remoção desses subprodutos metabólicos que são produzidos pelo cérebro. E esses microprocessamentos não ocorrem, isso vai prejudicando a função cognitiva e vai se instalando uma intoxicação dentro do cérebro. Nesse slide vocês podem ver o Dr. Michael Hamblin, e ele no slide principal, bem no centro, vocês podem ler que ele preconiza a cura do corpo com luz.
e ele faz parte de vários estudos em várias universidades, principalmente no MIT de Harvard, aqui nos Estados Unidos. E ele então escreveu 54 livros e participou de vários outros livros, publicações com praticamente 400 tipos de artigos, né, publicados dentro da área dele, e especificamente fotobiomodulação, perto de 140 artigos de impacto muito grande. E ele me convidou então para escrever o capítulo do livro publicado pela Elsevier, quer dizer, vai ser publicado ainda este ano de 2018. E nós entregamos em março, vai ser um livro compilado com 54 capítulos, e esse é o motivo pelo qual aqui eu estou nos Estados Unidos, e nós praticamente estamos desenvolvendo um trabalho em fotobiomodulação, através das 3 pesquisas que nós vamos mostrar para vocês nesta aula, principalmente nas publicações com mulheres idosas, as quais nós fizemos então a fotobiomodulação do cérebro. Isso é muito importante, então nós darmos alusão a uma das pessoas mais, se não a mais importante, da fotobiomodulação do mundo, então americano, Michael Hamblin. Neste slide número 6, vocês podem ver 3 livros que ele escreveu, toda a parte de fotodinâmico-terapia e a parte de imagem, um livro específico sobre fotomedicina e a terapia fotodinâmica, toda a parte que tem atualização, os avanços. Então, dentro dos 54 livros, né, que Michael Hamblin publicou, aqui vocês estão podendo ver estes 3 livros. Um dos artigos que ele publicou em 2016, fazendo uma revisão muito interessante, nós lermos essa revisão, mostrando então praticamente todo tipo de ação da luz sobre o crânio e a fotobiomodulação em todas as desordens, as patologias do cérebro. A inflamação cerebral, atualmente, por estudos de neurociência, nós sabemos que todos os distúrbios emocionais, psiquiátricos, psicológicos que envolvem o cérebro, normalmente estão ligados à inflamação cerebral. E essa inflamação cerebral, nós fizemos uma live e nós explicamos muito sobre a fisioterapia integrativa, mostrando então que a inflamação de baixo grau, que se inicia praticamente nos intestinos, ela acomete o cérebro de maneira sistêmica, e onde nós temos muitos recursos para combater isso com a medicina natural, com os procedimentos naturais. Esse próximo slide, número 9, vocês podem ver que o título, né, que foi publicado nos Estados Unidos em maio deste ano, falando sobre o corpo e o cérebro em fogo. Então, toda depressão, esquizofrenia, bipolaridade, os estudos têm demonstrado que as causas são por deficiências nutricionais e alergias, tendo como gatilho alguns alimentos que normalmente podem e alteram o trato gastrointestinal, vão provocar aquela inflamação de baixo grau, vão aumentar a permeabilidade intestinal, aumentando a inflamação, e dessa maneira, de maneira sistêmica, vão alterar a atividade de todos os neuromediadores a nível do tecido cerebral. Também o sistema imunológico ele está sobrecarregado, que leva também a um estresse no corpo, e aí nós podemos estar vinculando tudo isso aos processos degenerativos como diabetes, tipo 2, doenças autoimunes. Isso leva à alteração de estamina de todas as citocinas inflamatórias e vão alterar, obviamente, o aporte, a distribuição, a absorção e toda a ação neurofisiológica envolvendo o cérebro e também toda a parte gastrointestinal, veiculada pelo nervo vago, onde praticamente a barreira hematocefálica ela se assemelha muito à barreira que nós temos nos intestinos. Isso é muito importante nós lembrarmos. Quando nós pensarmos em aplicar um LED, um laser no crânio, no cérebro, nós devemos lembrar então que o cérebro, ele é muito suscetível, muito sensível às mudanças da sua vascularização. Então algumas doenças relacionadas como demência, Alzheimer, a depressão e tudo aquilo que vocês viram que engloba o cérebro nos slides precedentes, eles estão ligados à redução da perfusão cerebral, o quanto nós temos de oxigênio circulando dentro do cérebro.
E quando nós temos então uma atrofia cerebral generalizada pela diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, nós também temos encontrado mudanças do sistema nervoso como um todo, dos neurônios, e uma deteriorização estrutural, morfológica. Tudo isso está relacionado ao débito circulatório, à perfusão cerebral diminuída ou alterada. O fluxo sanguíneo cerebral, nós sabemos que alguns estudos demonstram uma correlação desta hipoperfusão crônica do cérebro, quer dizer, uma baixa do oxigênio, uma baixa da oxigenação, uma baixa do aporte sanguíneo no cérebro, que vai resultar em hipóxia, isquemia, também vai causar o declínio cognitivo, demência e a doença de Alzheimer. Esses slides que vocês estão vendo foi do meu doutorado, né, que nós começamos a estudar lá por 2010, 2008, por aí, mas a gente concluiu, através desses estudos de muitos outros autores, que o fluxo sanguíneo deficiente dentro do cérebro leva a lesões neurais e, obviamente, da sinapse neural. Obviamente, isso aumenta a resistência dos vasos. Vocês vão ver que são dois fatores físicos muito importantes que eu gostaria que vocês relembrassem no decorrer desta aula junto comigo, que são parâmetros hemodinâmicos. Encontrado dois deles, dentro dos quatro, dois deles que são índice de pulsatilidade e índice de resistividade. O índice de resistividade, neste slide número 11, mostra que quando você tem menos sangue, você tem aumento da resistência dos vasos. E, obviamente, aumenta o depósito da beta-amiloide nas paredes dos vasos sanguíneos. No caso, a minha tese foi sobre a beta-amiloide, obviamente a mais estudada proteína, que normalmente explica a instalação do Alzheimer. Então, este slide é muito importante. Seguindo, o slide número 12, ele já mostra que nós fizemos, através do Doppler transcraniano, que é diferente do Doppler de carótida. O Doppler transcraniano, ele vai mensurar a velocidade de circulação sanguínea e vai verificar estes marcadores, como, por exemplo, o índice de pulsatilidade, que é considerado um indicador sistêmico para a doença de Alzheimer, de demência e outras patologias, exemplo, como a própria depressão. Então, nós sabemos que muitas pesquisas evidenciaram essas comorbidades cardiovasculares que normalmente adiantam o início ou aceleram a doença de Alzheimer. Significa, se você fizesse igual as mulheres fazem mamografia, fizéssemos assim check-up anuais através de Doppler transcraniano, checando estes parâmetros, nós teríamos então como evitar a instalação dessas doenças. Então, isso é muito importante você reter nesta aula. Quando nós fizemos o exame, quer dizer, nós, um médico neurocirurgião que fez esse exame, treinado para isso, ele usou o Doppler. A gente teve dificuldade, porque a maioria das pesquisas de TOP, etc., eram feitas com ressonância nuclear magnética e ressonância nuclear funcional magnética. Nós vimos que existem sim alguns estudos mostrando uma correlação entre o Doppler transcraniano e a ressonância nuclear magnética. E aí, nesses artigos, prova-se e valida-se o Doppler transcraniano como um instrumento barato, não invasivo, extremamente fácil operacionalmente, para validar, então, as medidas de velocidade do fluxo sanguíneo cerebral. Então, isto é muito, muito importante. E quando isto foi validado, isto então deixou a nossa tese e depois os nossos artigos, né, com muito mais força a nível científico clínico. Quando nós aplicamos a fototerapia de maneira geral, nós temos primeiro uma fotorrecepção executada pelos receptores específicos, que são os cromóforos. No caso, são receptores que estão nas células, na pele, na epiderme, etc. Eles vão amplificar e vão traduzir, vão transducionar o sinal e vão provocar uma resposta fotobiológica, como vocês estão vendo nesse slide, nas setas à sua esquerda. Vamos lembrar que a luz vermelha que foi escolhida por nós é porque a luz visível vermelha, ela atua direto, ela é recepcionada diretamente na mitocôndria, que vai pronunciar a sua ação no citoplasma,
vai modificar a membrana celular e, neste caso, a luz infravermelha vai direto à membrana celular e vai agir no citoplasma também, no núcleo das células, e nós vamos ter estimulação celular. É muito importante lembrarmos que esses receptores específicos para a luz, eles vão variar de acordo com cada comprimento de onda. E nós sabemos que muitos pesquisadores têm mostrado que as aplicações transcranianas de lasers ou LED, elas têm ações neurológicas e psicológicas. Então, nesse slide número 15, vocês vão ver que existe um princípio fundamental da fotobiomodulação, que é a presença dos cromóforos, como eu falei no slide anterior, que são as células receptoras de luz, que são moléculas capazes de absorver essas luzes, né, de vários comprimentos de ondas diferentes, e no caso elas absorvem nas células e nos tecidos. Existem interações entre os cromóforos e as moléculas que vão induzir essas reações bioquímicas com alto potencial farmacológico e bioquímico e vão provocar, obviamente, os seus efeitos clínicos. Portanto, a aplicação transcraniana, nós temos visto em pesquisa que ela modifica a cognição e altera beneficamente as funções neurológicas, tanto em experiências animais como também em seres humanos. Os efeitos primários da luz, elas ocorrem e dependem desta absorção da luz através desses receptores pela mitocôndria. Isso ocorre através do citocromo C oxidase. Ele é considerado um dos maiores receptores de luz vermelha de determinados comprimentos de onda, como nós utilizamos beirando a faixa dos 630, 616. Isso ocorre através dos efeitos primários, mas os efeitos secundários, que eles são chamados de pleitrópicos, e dependem da ativação enzimática para efetuar então essa capacidade metabólica, modificando pela epigenética a parte da expressão genética. E isto é considerado uma função primordial das mitocôndrias, onde vai haver a integração energética do metabolismo celular e vai provocar o equilíbrio dentro do corpo humano, do corpo do animal, né, das plantas. Então, devolvendo a homeostasia e, obviamente, regularizando todos os sinais para que haja, então, uma possibilidade melhor da sobrevivência celular. Então, no slide 17, vocês estão vendo uma pesquisa em 2011 que foi feita em 23 indivíduos que foram submetidos à ressonância nuclear magnética e, no caso, foi aplicado o infravermelho, né, no cérebro e foi, então, mensurado essas respostas hemodinâmicas, visualizando, observando a substância cinzenta. Então, pôde-se comprovar que houve a penetração desses feixes de luz, dependendo da distância do escalpo no córtex. Então, no escalpo penetrou 49,7%, no crânio 36,4%, no líquido céfalo-raquidiano 6,4%, na substância cinzenta 7,3%. E a média de penetração dentro do crânio, então, porque diziam que não penetrava, foi de 2 a 3 centímetros. Essa pesquisa no slide 18, ela foi feita então um plano piloto simples sobre 10 pacientes, onde eles aplicaram na testa, na fronte, praticamente uma luz infravermelha, quer dizer, você não vê o feixe de luz, e foi feito um estudo piloto em 10 pacientes com aquele tipo de depressão maior e ansiedade, extremamente difícil de ser tratada e muito estudada dentro da psiquiatria, não é? Com os efeitos não tão bons, praticamente em 30% dos casos ou mais, os relatos de psiquiatria têm mostrado que eles não têm resultado bom. Enfim, depois dessa aplicação, eles conseguiram comprovar o aumento do fluxo sanguíneo cerebral e houve então uma melhora sensível na parte clínica desses pacientes. Então se comprova a correlação entre a hipoperfusão cerebral, quer dizer, uma baixa da oxigenação cerebral, com a relação de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, como esse slide mostrando então a depressão maior e a ansiedade.
E justamente por isso, no slide 19, nós mostramos que metodologicamente nós escolhemos mulheres, né, normais e que tinham idade acima de 65 anos. Obviamente obedecemos os critérios de exclusão, de inclusão. Realizamos o Doppler transcraniano antes e depois em várias ocasiões e aplicamos durante 2 vezes por semana, durante 4 semanas, 4 pontos no crânio. Utilizamos o LED vermelho, portanto é uma luz visível, num comprimento de onda de 627 nanômetros, com uma densidade, praticamente de potência de 70 miliwatts por centímetro quadrado, com uma densidade de energia de 10 joules por centímetro quadrado, e aplicamos em cada ponto durante 30 segundos. A aplicação foi praticamente bilateral frontal e nos temporais, nos 4 pontos. Então, uma aplicação rápida, num tempo praticamente rápido, durante um mês, e nós já obtivemos, dentro da avaliação do Doppler transcraniano, que se segue no slide 20, esses números. Vocês estão vendo que foi expressivo e atingiu o limiar estatisticamente significante para a artéria cerebral média direita, onde vocês viram que aumentou o volume sistólico e o volume diastólico, modificou o índice de pulsatilidade e o índice de resistividade, que diminuíram, quer dizer, você deixou essas artérias mais flexíveis e com maior fluxo. Então foi medido isso na artéria cerebral média direita, artéria cerebral média esquerda e a basilar, dentre outras, mas foram a que normalmente nos mostraram, então, resultados expressivos da atuação do LED em vermelho a nível do crânio, na região frontal. Na discussão, então, nós encontramos, vocês viram aqueles números, Houve então um aumento da velocidade sistólica, houve o aumento da velocidade diastólica, houve a diminuição do índice de pulsatilidade e houve a diminuição do índice de resistividade, isso no slide 21. Continuando no slide 22, nós temos visto que estudos foram demonstrados que algumas desordens psiquiátricas, como a depressão, ela está associada, como nós já falamos nos slides anteriores, com anormalidades do fluxo cerebral. E nós sabemos que hipoperfusão, ela acelera a nível cerebral a instalação das beta-amiloides, e nesse caso vão provocar patologias dos vasos cerebrais e que vão promover então a microinfartos corticais, vão afetar principalmente as zonas arteriais e geralmente isso é encontrado em cérebros de pacientes com Alzheimer. E isto é uma área muito vulnerável para a hipoperfusão, como nós falamos lá nos primeiros slides, que o cérebro é extremamente sensível às variações das pressões arteriais, no caso, dentro do cérebro. E, como eu falei para vocês, os índices de pulsatilidade, IP, e o índice de resistividade, IR, eles são parâmetros hemodinâmicos normalmente e comumente empregados para medir a resistência do vaso sanguíneo, que nesse caso vão refletir a extensibilidade local do vaso. E nós sabemos que existem várias publicações mostrando que, alterados os índices de resistividade, nós vamos acelerar o envelhecimento e vão ser fatores de risco cardiovascular presentes ou aumentados. Os índices de pulsatilidade refletem a resistência praticamente do vaso cerebrovascular, no caso distal. Isso, como eu falei para vocês, verifica o vaso mais endurecido, menos flexível, ele tem maior resistência e vai ter então uma alteração no seu pulso, levando às patologias cerebrovasculares degenerativas. Como conclusão geral, nós vimos então que a terapia LED transcraniana ela influenciou o comportamento do sangue vasomotor das artérias cerebrais média, direita e esquerda e a artéria basilar, como nós mostramos para vocês em resumo em alguns slides, oriundos do meu doutorado. E então isso sugere que o LED ele atravessa as barreiras ósseas e vai lá dentro do sangue do cérebro, agindo sobre os vasos sanguíneos cerebrais.
E isso possibilitou que essa fototerapia transcraniana ela é praticamente um recurso, uma técnica totalmente eficaz, barata, não invasiva, para que nós possamos tratar dos nossos pacientes que sofrem de distúrbios neurológicos. Obviamente, novos estudos eles devem ser realizados e já foram realizados, confirmando então aquilo que nós publicamos, demos os parâmetros para vocês, né? Que nós também fizemos, além das idosas, nós fizemos como conclusão geral, também em uma publicação muito boa, vocês vão ver nos próximos slides, né? Fizemos a injeção de beta-amiloide em ratos, né? Com todos os parâmetros de proteção animal. E dentro desses parâmetros nós acompanhamos, né, a evolução entre 7, 14 e 21 dias. E nós tivemos então uma redução das placas de beta-amiloide. Isso é muito importante e abre então um universo na nossa frente para a fisioterapia, para a saúde em geral, para a medicina. No slide 26 vocês estão vendo um capacete construído por uma empresa brasileira. No início, então, e até o momento lançado dentro do território brasileiro para continuar o efeito da Capelux, né, que é praticamente o boné de LED que sempre foi idealizado por esta empresa brasileira. E agora eles viram então que essas espículas, né, elas vão chegar lá praticamente no couro cabeludo, que é onde tem que chegar. Porque se você deixa, como nós utilizamos, nós perdemos muito, né, quando o eletrodo ele está achatado, porque no cabelo também nós temos cromóforos, então são fotos sensíveis, são receptores fotossensíveis e vão então roubar essa luz para o cabelo. Então, se você quer atuar no cabelo, você tem que colocar praticamente chegando também no escalpo e para o cérebro também. Então esse slide mostra um equipamento que já é vendido no Brasil, mas ainda para crescimento e tratamento de cabelo e não do cérebro, porque a Anvisa é uma trava para a evolução de tudo no Brasil, né? Ao mesmo tempo que faz algumas coisas, né, de supervisão, mas muito burocrática, né, e uma máquina não muito funcional. E aqui vocês estão vendo outros slides mostrando, né, que existem capacetes e que nós podemos aplicar, vocês estão vendo aqui, de várias maneiras, inclusive através intra-auricular, nos ouvidos, e também através intranasal, do nariz. Então nós podemos atuar. E no slide 28, depois que nós terminamos o doutorado, muito se falou então da terapia LED transcraniana aplicada no tratamento de doenças degenerativas. Então, em resumo, aplicamos o LED transcraniano em 20 mulheres idosas e fizemos por Doppler transcraniano a aferição do fluxo sanguíneo cerebral. Fizemos também em 60 ratos, onde nós introduzimos a beta-amiloide na região AC1 do hipocampo e nós aplicamos o LED transcraniano. Nos ratos, vocês estão vendo no slide número 30, né, a publicação numa revista A1 de alto impacto, como também nas idosas, nós também tivemos a publicação nessa revista A1 internacional de altíssimo impacto, se não a melhor desta área de laser e LED. Aqui vocês estão vendo umas fotos, né, quando eu estava no laboratório, obviamente que foi feito na Universidade Estadual de Guarapuava, no controle do professor Ivo Kepler, né, que meu companheiro de doutorado, e que ele então supervisionou tudo também com alunos que nos auxiliaram. E depois aqui a aplicação no rato do LED na parte frontal. Nós fizemos alguns estudos pilotos em 5 ratos antes dos 60 para verificar se nós não iríamos cegá-los ou provocar então lesões maiores. Nesse slide 33 vocês estão vendo a publicação na revista também A1, né, da Lasers in Medical Science, né, onde nós publicamos em idosas, né, acima de 65 anos, uma publicação de grande impacto, né, e que a partir daí modificou bastante a maneira da gente trabalhar a nível das patologias neurodegenerativas do cérebro. No slide 34 nós mostramos também mais uma publicação da emissão do LED transcraniano, os efeitos nas desordens
neurológicas dentro de uma revista de bioengenharia e de ciência biomédica. No slide 35 nós mostramos o neurocirurgião e praticamente os acessos ou janelas acústicas, as quais são as portas de entrada para a realização do Doppler transcraniano. E essas janelas, elas propiciam a visualização e o acesso a essas artérias específicas às quais nós nos referimos nos slides anteriores. Aqui uma publicação mostrando que a velocidade diminuída dentro de um exame de ultrassonografia, no caso de um Doppler colorido transcraniano, mostra que esta isquemia provocada dentro do cérebro é que provoca várias patologias que envolvem a artéria cerebral média. Quer dizer, uma publicação depois de ser realizada, com as nossas citações, inclusive feitas no Japão, por muitos médicos, né? E aqui vocês estão vendo um amigo, um psiquiatra de mais de 80 anos, utilizando na nossa clínica de São Paulo, né, o capacete de LED, na época adaptado por nós dentro de capacetes de ciclista, onde nós colocamos os LEDs dentro dos parâmetros aos quais nós já falamos para vocês e que nós utilizamos como parâmetros dentro do tratamento e que nós fizemos as pesquisas e as publicações. Então, vocês estão vendo vários slides mostrando então quais são os instrumentos que nós utilizamos. Esse slide da página 37, ele mostra uma publicação agora em 2018, mas nós começamos em 2015 preparando-a. Na minha banca de doutorado, eu fui bastante lisonjeado pela presença do professor Wellison, né, Silva Paiva, que é professor da USP, neurocirurgião da USP, mas também já tinha a sua passagem em Harvard. E aí ele falou, vamos lá, vamos orientar um mestrando, que é o Guilherme da Cruz Ribeiro Poiani, né, que é um grande amigo, e que realizou com a ajuda da Ana Maria Costa, e entra também o Renato Amaro Zangaro, que é o meu orientador, com auxílio muito grande do Rodolfo Borges, do Almir, né? Também teve a presença do professor Manuel Jacobson Teixeira, que é um dos maiores expoentes em estudo de dor, né, na USP, conhecido mundialmente, e nós fizemos um trabalho excelente de fotobiomodulação, utilizando então a nível destes capacetes que vocês viram, inclusive utilizando duplo cego randomizado, onde nós praticamente fizemos isto dentro de hospitais de Londrina, também foi multicentro em algumas cidades, principalmente São Paulo. Fizemos 18 sessões e nesse caso nós tínhamos o capacete que era ativo, que emitia, não é, o LED, e aquele que não era ativo, e que no caso emitia o sham, ou então o placebo. E nós tivemos um resultado espetacular, porque chegou ao final, depois de 3 anos fazendo esses testes, que esse capacete ele é seguro, ele é uma técnica eficiente, e houve então uma melhora significativamente estatística falando, né, desta maneira, melhora da memória, da atenção e também da parte emocional. E, obviamente, houve uma melhora da performance de maneira global da saúde, né? Relacionada a esses pacientes neurológicos que sofreram traumatismo craniano. Então, em resumo, nós fizemos isto acompanhando durante 3 anos. Eles foram, depois do traumatismo craniano, medicados, obviamente passaram pela emergência, foram salvos pela medicina de urgência, foram tratados pela medicina clássica e depois, como complemento, tiveram então o uso destes capacetes, aos quais mostraram uma eficácia gigantesca. Isso então já deverá então ser utilizado de maneira protocolar em todos os tipos de traumatismo craniano. Diga-se de passagem, nos Estados Unidos, a concussão cerebral na NFL, aqui nos Estados Unidos, né, com aqueles jogadores de futebol americano. Nesse slide 39, ele confirma aquilo que nós encontramos
depois de ter feito e sido um dos pioneiros no mundo, né, utilizando o LED vermelho no cérebro. Então, se vocês perguntarem clinicamente que hora vamos usar, Afonso, você pode usar como os pacientes que vão na nossa clínica fazer, o horário que for, de manhã, à tarde, mas um horário muito bom, né? Obviamente, para aquelas pessoas que querem fazer de maneira preventiva e que já tiveram alguns problemas, né? Sejam de depressão, de pânico, os nossos pacientes que nós atendemos como complemento à microfisioterapia, ao PNS, à osteopatia, etc. Quando você usa, vocês estão vendo a parte desse slide de cima escrito aqui, o LED pulsado, pessoal, desculpem, com 650 nanômetros, ele promove, ele aumenta a secreção de melatonina. E já quando você usa praticamente um de 470, ele inibe, ele suprime. Então, nós sabemos que a luz vermelha do LED, ela praticamente aumenta a secreção de melatonina. Então, vocês imaginam que isto pode ser benéfico, sendo a melatonina, hoje estudada, ela é produzida muito mais no corpo, e a melatonina, ela normalmente ela é antioxidante, então ela é anticancerígena. Nós temos muitos benefícios de liberar então a melatonina. E no slide praticamente 39, a parte de baixo em verde, mostra então que existe uma indicação totalmente diferente quando você analisa o comprimento de onda vermelho e, por exemplo, o comprimento de onda da luz azul em relação à melatonina, e que normalmente, por exemplo, a luz azul, que ela é emitida pelos nossos celulares, pelos nossos computadores, eles vão alterar através da recepção, da fotorrecepção dos olhos, né? Vão alterar o ciclo circadiano. E vocês todos que já fizeram um curso comigo sabem que o ciclo circadiano ele é primordial para o controle e a regulação de todos os hormônios do corpo. Então, quando vocês estiverem me ouvindo e vendo os slides, vão lembrar dentro do curso de fisioterapia integrativa que isso é muito importante, o controle do ciclo circadiano, e nós podemos regulá-lo muito mais rápido pela luz. Então, o slide 41 mostra justamente isso, né, que a luz que está praticamente na tela do computador, ela vai alterar totalmente a secreção e a produção de melatonina. Então, a luz azul diminui a secreção de melatonina. Nesse slide 42, vocês estão visualizando um equipamento de um pouquinho mais de $200 que vocês compram pela internet. E ele foi idealizado por pesquisadores da Finlândia, e está escrito assim: Sol no seu bolso, né, que é um Human Charger. Quer dizer, ele vai ser utilizado muito pela terapia auricular. Você vai colocar no pavilhão auditivo e ele vai gerar uma luz vermelha e infravermelha. Ela aparentemente ela tem comprimento de ondas diferentes, mas ela também está incluída na Low Level Therapy, que é terapia de indução de baixa intensidade, e nós utilizamos muito para regular o relógio biológico utilizado pela manhã. Então vocês podem adquirir pela internet, eu comprei pela internet, e vocês podem utilizar, né? Vão trocar a ponteira, vão limpar a ponteira para passar de orelha para orelha, né? E pode até prescrever para o paciente que tiver condições. No slide 43 vocês estão vendo, isso é feito também pelo pavilhão do nariz, né? Então quem começou tudo isso aí foi Israel. Eu gosto muito do slide 44 porque mostra um equipamento chamado Milta LED, que eu conheci na França praticamente há mais de 10 anos, e eu uso esse equipamento, e ele tem 15 programas. Então vou dar um exemplo para vocês. Se querem liberar um neurotransmissor de serotonina, você aperta, ele já vem o programa. Eu quero liberar dopamina, ele já vem o programa. Eu quero fazer uma detoxificação do fígado, hepatodetox, tem lá. Eu quero melhorar sono, tem lá. E assim vai. Eu quero regenerar a parte celular, eu quero ter o efeito anti-inflamatório. Então já vem tudo. Dentro dele vocês vão ver que tem 3 tipos de LEDs, né, multifrequenciais, e que vão então gerar
todas as cores do arco-íris, né? Então é um equipamento que eu gosto demais, ele custa perto de 2.400 euros, né? E na Europa esse valor ele é pequenininho, dá para a gente usar com uma maneira, de uma segurança muito grande. Isso é muito legal, a gente saber que existe e está praticamente à nossa disposição no nosso dia a dia clínico, né, com os resultados maravilhosos. Cito para vocês, por exemplo, com o Milta LED, eu uso muito na hepatodetoxificação, naqueles pacientes, para aqueles alunos que fizeram a formação de leitura biológica, por exemplo, com aquela crise pós-conflitual noturna, onde o paciente acorda, dá umas 4 da manhã, normalmente está ligado ao fígado, então a gente faz um hepatodetox antes, né, durante o dia, ou antes de dormir. Esse paciente geralmente melhora o sono, melhora a qualidade, para de transpirar. Então, vocês imaginam isso dentro da fisioterapia integrativa, qual é o tamanho da contribuição nossa, né, para que as pessoas possam entender tudo isso de maneira a qual nós temos ação e o fisioterapeuta pode utilizar isso de maneira tranquila. Nesses próximos 4 slides, inclusive esse é um trabalho que nós publicamos, que fala sobre a luz de LED na iluminação pública, que eles observaram na Espanha, no Instituto de Saúde Global de Barcelona, a correlação entre câncer de mama e próstata através da exposição das luzes azuis à noite, né, onde estava correlacionado ao risco de câncer de próstata e também de mama. Então, esses pesquisadores estudaram mais de 4.000 pessoas que tinham idade entre 20 e 85 anos em diferentes 11 regiões espanholas, né? Então, o Dr. Alejandro Sánchez de Miguel, da Universidade de Exeter, eles verificaram que nós temos então uma correlação com luz muito grande, porque nós somos fotossensíveis, e que nós, através disso, temos vários papéis da melatonina, que nós hoje produzimos 400 vezes mais melatonina no corpo todo do que na pineal, e isso tem uma correlação muito grande com a exposição à luz, de maneira geral, e pouco se sabe sobre esses fatores ambientais, mas em resumo o que nós colocamos para vocês aí, que o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, esse ciclo de 24 horas do corpo, ele vai se alterar, vai afetar os hormônios e normalmente vão aumentar a maior exposição ao câncer de mama e ao câncer de próstata, segundo a exposição maior ou menor à luz, né, que nós normalmente temos, né, dentro das casas, nas salas, né, usando persianas, etc., do que praticamente a luz do dia, né? Então isso é muito importante para nós sabermos, né? E nós praticamente gostaríamos de estudar mais a ação, né, do meio ambiente, da luz do meio ambiente sobre nós de uma maneira geral. Nós sabemos que os países nórdicos que nós pegamos menos sol, obviamente nós temos uma tendência maior a desequilibrar o ciclo circadiano e normalmente nós temos problemas maiores de depressão, por exemplo. Então por isso que os finlandeses fizeram este equipamento, né, para regular, né, praticamente o ciclo circadiano. Nós montamos um curso que vai ser intitulado de Low Level Therapy, né, na saúde. E isto nós vamos montar praticamente ele híbrido, com mais de 90% online, como nós fizemos na fisioterapia integrativa, e uma parte clínica só para que tenhamos segurança e vamos realizar as provas para que os alunos possam ter então um certificado internacional com aplicação imediata, porque isso é feito por nós, praticamente o Francisco Cidral, que é meu sócio aqui nos Estados Unidos e que sempre trabalhou com o professor Daniel Martins, que foi meu orientador do pós-doutorado, que nós temos publicações em animais, né, em seres humanos, de uma quantidade grande. Nós somos especialistas em low level terapia. Então é isso que nós queremos passar para vocês, né? Toda essa terapia biofotônica de baixa intensidade.
e aqueles que estiverem interessados, então, mais uma vez, assistindo essa minha aula aqui, eu repito, muito obrigado, mas nós estaremos à disposição para que vocês possam fazer essa formação, que nós demoramos, então, algumas décadas aí para concluí-la. Então, eu repito que eu comecei a estudar bioengenharia em 2004, no meu primeiro doutorado, e praticamente em 2014 terminei, né, esse praticamente o segundo doutorado que foi efetivo dentro dessa área. Então, muito obrigado e esperamos então nos rever nos próximos cursos. Um grande abraço, pessoal. Deus abençoe.